O que é capitalismo? O que caracteriza esse modo de produção? Como foram desenvolvidas historicamente suas doutrinas? Como o capitalismo determina a forma como as pessoas vivem cotidianamente? É sobre o sistema capitalista de produção que falaremos neste vídeo. De forma geral, se diz que o capitalismo é um sistema econômico, um modo de produção pelo qual, em determinado período histórico, as pessoas produzem o que necessitam para viver e reproduzir a própria existência da vida humana. No entanto, a definição de capitalismo enquanto um sistema econômico não é tão simples como parece. Nesse sentido, se deve considerar que o capitalismo nem sempre existiu. Antes de seu surgimento e desenvolvimento, a humanidade, ao longo dos tempos, desenvolveu formas específicas de relações sociais de produção da vida material, ou seja, a vida econômica. Refiro-me ao que Marx, a partir do conjunto teórico metodológico do materialismo histórico dialético e de uma categoria analítica específica, denominou de modo de produção. O modo de produção é caracterizado por um conjunto de relações sociais de produção, que requer um sistema econômico, uma instituição jurídica política, que no capitalismo é identificada com o Estado, e uma estrutura ideológica. No capitalismo, essa estrutura ideológica é formada pelo que o filósofo marxista, que viveu no século XX, o francês Louis Althusser, denominou de aparelhos ideológicos de Estado. Formado pela religião e suas igrejas, pela escola e seus sistemas públicos e privados, pela imprensa e seus diferentes sistemas de informação e tantos outros. A função dos aparelhos ideológicos de Estado é reproduzir as ideias da classe dominante. Classe dominante que comanda o modo de produção e a instituição que garante o seu funcionamento. Para Marx, em seu livro Contribuição à Crítica da Economia Política, escrito em 1859, as relações sociais, ou seja, as relações jurídicas, bem como as formas do Estado, não pode ser explicada por si mesmas, e nem pela chamada evolução geral do espírito humano. Essas relações têm suas raízes nas condições materiais da existência, portanto, na economia. De acordo com Marx, a totalidade das relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma estrutura jurídica e política, e a qual corresponde formas determinadas, ou seja, a forma como o indivíduo produz sua existência, a partir do trabalho que executa e do que recebe em troca, determina sua forma de pensar e, por consequência, sua forma de agir e sentir no mundo. Nas palavras de Marx, o modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, mas também da vida política, econômica e intelectual. Assim, não é a consciência dos homens que determina sua existência, mas a forma como ele existe, como ele produz sua existência, é que determina sua consciência. Quando falamos em modo de produção, estamos falando de trabalho humano, das formas e dos meios com os quais a humanidade, portanto mulheres e homens, ao longo dos tempos, tem construído cultura. A cultura, por sua vez, é uma construção inacabada, que está sempre em movimento. É o próprio inacabamento humano, como lembra Paulo Freire, e sua vocação do ser mais. Disto resulta que, ao longo dos tempos, tinham existido diferentes modos de produção. Nas obras A Ideologia Alemã, escrita entre 1845 e 46, e Grundriss's, escrita entre 1857 e 58, Marx identifica os modos de produção que antecederam ao capitalismo. São eles: o modo de produção primitivo, o modo de produção asiático, o modo de produção escravista e o modo de produção feudal. O modo de produção primitivo, como o nome sugere, trata-se da forma de subsistência nas comunidades tribais dos primeiros agrupamentos humanos. Nesta fase econômica do desenvolvimento humano, os meios de produção, assim como o que era produzido ou coletado diretamente da natureza, como a caça, a pesca, a coleta de frutos e raízes, era dividido entre todos do grupo. Não havia classes sociais ou instituição que controlasse as relações sociais.
No modo de produção asiático, característico das sociedades antigas, como Egito, Babilônia, Índia ou China, o Estado antigo controlava o principal meio de produção, que era a terra, e essa terra era cultivada por escravos. O Estado era controlado pelo rei, imperador ou faraó, a depender da sociedade. Por exemplo, na China era o imperador, no Egito, os faraós. No modo de produção escravista, qual Grécia e Roma, da antiguidade, são os maiores exemplos, o principal meio de produção continuou sendo a terra, e os que nele trabalhavam, os escravos. O que diferencia do modo de produção asiático é que naquele, a terra era do Estado, enquanto no modo de produção escravista, a terra é do senhor, é do aristocrata. O feudalismo é um modo de produção que antecede diretamente ao capitalismo. Neste, a terra é propriedade do senhor feudal e os trabalhadores são os servos. Estes trabalhadores não podiam ser vendidos, mas eles também não tinham liberdade para deixar os feudos e estavam presos à terra. Recebiam uma parte daquilo que produzia para os senhores. Se no modo de produção feudal as classes fundamentais eram os escravos e os senhores, no modo de produção capitalista, as classes sociais fundamentais são a burguesia e o proletariado, ou os capitalistas e os trabalhadores. Ao longo de sua existência, o capitalismo desenvolveu-se por diferentes fases. A primeira é a fase do capitalismo comercial ou do mercantilismo. Para muitos, essa é a fase em que ocorre a acumulação primitiva de capital, e que se dá através da exploração do ouro e da prata do continente americano, promovido pelos colonizadores europeus, mas também pela expropriação das terras comuns dos camponeses britânicos, pela tomada da propriedade da terra feudal pela burguesia e a consolidação do modelo da propriedade privada burguesa. Foram decisivos para o desenvolvimento da indústria, dando início à segunda fase do capitalismo, a do capitalismo industrial. A terceira fase do capitalismo é associada à financiarização do capital e foi fundamental para a expansão imperialista dos países capitalistas no final do século XIX e início do século XX. É a fase da dominância dos bancos, das corporações e multinacionais. O sistema é comandado por meio de monopólios industriais e financeiros. Neste modo de produção, a burguesia detém os meios de produção e tem no Estado, em sua forma jurídica e política, a instituição que lhe garante exercer a exploração sobre a classe trabalhadora. A exploração de classe ocorre pela apropriação do que Marx denominou de mais-valia, ou seja, o trabalhador recebe apenas uma parte pelo que trabalha. De forma bastante simplificada, se pode dizer que a exploração ocorre na medida em que um trabalhador, em 4 horas de trabalho, produza o suficiente para pagar seu salário, pagar os custos da produção, como matéria-prima, energia, manutenção do prédio, enfim, e ainda sobrar algum lucro ao patrão. Ele trabalha por mais 4 horas sem receber por essas horas extras de trabalho. É a mais-valia, é a riqueza de fato, pela qual o capitalista se apropria. Nessa terceira fase do capitalismo, destaca-se 2 doutrinas econômicas: a doutrina do Estado de Bem-Estar Social e a doutrina do neoliberalismo. A doutrina do Estado de Bem-Estar Social, implantada no pós-Segunda Guerra e que teve como objetivo a reconstrução material da Europa, que fora devastada pela guerra e sofria forte influência dos partidos comunistas no continente, visto que a União Soviética saiu muito fortalecida da guerra como uma das nações vencedoras do conflito. No modelo de Estado de Bem-Estar Social, o capitalismo abriu mão de alguns de seus princípios, permitindo, por exemplo, maior intervenção estatal na economia e a garantia de direitos sociais para a população, a partir de políticas públicas como saúde, educação, transporte, moradia, seguro-desemprego, licença maternidade, enfim, garantias previdenciárias como aposentadoria, um conjunto de políticas sociais que, além do aumento real do salário, o trabalhador passou a usufruir, os quais indiretamente aumentavam a sua renda. Os benefícios dessas políticas sociais universalistas vinham dos impostos arrecadados pelo Estado.
foi o período que os estudiosos denominaram de os 30 anos de ouro do capitalismo. A doutrina econômica do neoliberalismo começou a ser gestada ainda durante a Segunda Guerra Mundial, por economistas da chamada Escola Austríaca de Economia e pela Escola de Chicago, tendo como alguns de suas principais figuras von Mises, Milton Friedman e Friedrich von Hayek. Mas é só a partir da década de 1970 que essa doutrina começou a influenciar os rumos da economia mundial, para na década seguinte tornar-se a doutrina econômica hegemônica, ditando desde então os rumos econômicos dos países e a forma de vida das pessoas. O neoliberalismo surge, portanto, como instrumento a destruir as garantias sociais e trabalhistas conquistadas pela classe trabalhadora. Para isto, tem como características a redução dos investimentos do Estado em setores como saúde, educação, programas sociais, a desregulamentação das leis trabalhistas e previdenciárias, a abertura comercial para a implantação de indústrias internacionais, que destrói ou inviabiliza a indústria nacional, e a diminuição do poder do Estado sobre as políticas econômicas, impedindo que o Estado invista no desenvolvimento econômico em áreas e regiões estratégicas. E como esse receituário neoliberal afeta a vida da população? Pois bem, vejamos o caso brasileiro pós-golpe de 2016, que destituiu Dilma Rousseff. Uma das primeiras medidas do governo de Michel Temer foi a aprovação da PEC 95, a chamada PEC da Morte. Por esta emenda à Constituição, os gastos em saúde, educação e programas sociais estão congelados por 20 anos. Ou seja, os valores que hoje são destinados a essas áreas, daqui a 15 anos, serão os mesmos. Portanto, teremos, se não mudarmos isto, o sucateamento completo deste serviço, afetando a vida da maioria do povo brasileiro, os usuários do serviço público. Ainda durante o governo de Michel Temer, foi implantada a Contra-Reforma Trabalhista, que destruiu a legislação que garantia proteção aos trabalhadores e às trabalhadoras. No governo da extrema-direita de Bolsonaro, foi a vez da destruição das garantias previdenciárias. Desde o golpe de Estado de 2016, o Estado deixou de investir em políticas de desenvolvimento industrial e em grandes obras, como a construção de refinarias de petróleo e da construção naval ou de ferrovias, que foram iniciadas ainda durante os governos petistas de Lula e de Dilma. Com destaque para a região Nordeste. Os trabalhadores da região Nordeste sabem o que significou o período de implantação da refinaria de petróleo e do estaleiro na micro-região do Porto de Suape, na região metropolitana de Recife. Sabem porque naqueles tempos não lhes faltava trabalho. Sabem porque suas vidas eram melhores. E hoje, com o nível de desemprego, mal consegue fazer um bico, ou uma oia, como se diz em Pernambuco. Pierre Dardot e Christian Laval, dois sociólogos franceses que estão entre os principais estudiosos do neoliberalismo no mundo, afirmam que o neoliberalismo, mais que uma doutrina econômica, é uma nova forma de racionalidade. Quer dizer, é uma nova forma de pensar, sentir e agir no mundo. Se de fato é isso, essa nova forma de viver é uma forma alienante, pelo menos para a maioria do povo, pois o impede de perceber as desigualdades sociais e econômicas produzidas por essa doutrina econômica e parece tornar invisível os políticos que a defendem. Um relatório de janeiro de 2020, publicado pela Oxfam, uma organização internacional que pesquisa a desigualdade e a miséria no mundo, aponta que existe 2.153 pessoas bilionárias no mundo. E essas pessoas têm mais riqueza do que 4 bilhões e 600 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 60% da população mundial. Ora, essa riqueza não caiu do céu nem dá em árvore, é fruto do trabalho da maioria das pessoas, mas os lucros, como se vê, vai apenas para uma minoria. A forma que oculta e impede que as pessoas percebam que é o sistema capitalista que produz as desigualdades sociais e a miséria é a alienação. Mas sobre alienação falaremos no outro encontro nosso.